Olá, um bom dia, meus caros irmãos, irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Quero desejar para cada um de vocês que está nos acompanhando uma abençoada sexta-feira, para você, para sua família, um abençoado dia de trabalho. Nesse dia 11 de julho, a gente quer rezar, a gente quer meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Versículos de 16 até 23. Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. A gente continua, caros irmãos e irmãs, nesse discurso missionário de Jesus, quando ele envia os 12 em missão. Ontem ouvíamos o que eles têm que fazer na missão, de modo especial essa saudação da paz, mas de curar, de sarar as pessoas, de tirar das pessoas tudo aquilo que impede elas de viver dignamente. E agora, nessa continuidade do discurso missionário, Jesus alerta os discípulos para os perigos e para as perseguições que devem enfrentar. E diz também para eles como que eles devem reagir a fim de poderem desempenhar bem a missão que foi confiada para eles. E é bom que se diga, a gente sempre tem que pensar assim, o Evangelho, os Evangelhos, eles foram escritos 70, 80 anos depois de Cristo. Então, o Evangelho ele tem um olhar retrospectivo, já retrata aquilo que as comunidades estão vivendo. Então, esses perigos que Jesus alerta e dificuldades refletem o quê? A situação das comunidades cristãs na época em que o Evangelho, agora no caso aqui de Mateus, ele foi escrito, se comenta ali por volta dos anos 80, 85. Então, no momento, as pessoas que fizeram opção pela proposta de Jesus, o que está acontecendo com elas? Elas estão sendo açoitadas, elas estão sendo caluniadas, estão sendo perseguidas e também elas enfrentam julgamentos civis lá nos tribunais e religiosos, lá nas sinagogas. Então, essa é a realidade, o contexto. Por isso que as palavras de Jesus, novamente, escritas pelo evangelista Mateus lá nos anos 80, é para quê? Para confortar estas pessoas, dizendo que a perseguição indica que elas se permanecem fiéis aos ensinamentos de Jesus. São açoitadas, são perseguidas porque são fiéis, dando testemunho de Jesus em situação tão adversa. Então as comunidades estão experimentando a ação do Espírito Santo. E Jesus garante que este mesmo Espírito Santo, que foi dado para ele em Pentecostes, para os discípulos, é quem falará por elas diante dos reis e dos governadores. As comunidades, sim, enfrentarão e vencerão as hostilidades e as difamações com a força do Espírito.
com a inspiração do Espírito. Por isso, quem assume o Evangelho questiona a estrutura social e os falsos valores que a orientam. Por isso também é natural que sofra agressões e rejeição. Então o alerta serve não apenas para os apóstolos, mas também para as primeiras comunidades às quais o Evangelho se dirige, e claro, para nós hoje. Na sociedade bastante laicizada que a gente vive agora, não é verdade que a gente enfrenta situações semelhantes? E também nós devemos ser prudentes, como nos diz o Evangelho, como as serpentes e simples como as pombas, a fim de superarmos as dificuldades e sermos capazes de testemunhar a alegria e a beleza da Palavra de Deus, a alegria e a beleza da nossa fé. Deus nos fortalece e indica que tipo de ações a gente tem que tomar, mas é preciso estarmos abertos para escutá-lo. Desejo para esta sexta-feira que seja um dia abençoado para vocês, que possamos testemunhar com alegria a beleza da Palavra de Deus, a beleza da nossa fé cristã. Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem, até amanhã.